Bom dia, viajantes aventureiros. Olha como é que tá hoje isso aqui. Alasca sem neve no inverno. Não é Alasca, né, gente? Mas complica um pouco os passeios, né? Olha, tem uns maluquinhos aí que não tá nem aí. Acho que não vai derrapar. Mas o problema aqui é que realmente esse tempo atrapalha um pouco os passeios, né? Porque a neve ela cai na cabeça, daí molha. E daí fica frio. Ó, o cara ali esperando o ônibus que vai nos outros prédios que tem aqui, porque aqui é muito grande. Mas a gente tem que sair pra passear, né? O transporte circular. Mas os coitados têm que esperar na neve. Opa, parou? Não vai parar? Opa, os coitados têm que esperar na neve. Opa, parou? Não vai parar? Opa, olha que sacanagem. Coitado do cara mesmo, tá nem aí, foi embora aí, ó, coitado ali. Ah, meu, você sabe. E ali, não sei se dá pra ver, tá meio longe, né? Onde é que tem uma barraquinha ali? Ali que deviam ter feito o ponto de ônibus, né? Mas ali tem uma churrasqueira. No verão, no ano passado, tinha gente fazendo churrasco ali, à meia-noite. É um barato. Mas, outra coisinha interessante aqui, é que eu perguntei, tem uns alunos ali que são do grupo dos Aluminais. Aluminais são estudantes, né? Que foram aqui no passado e agora, né, estão na força aí do mercado de trabalho e tal, ganhando dinheiro. Então eles sempre fazem aí uma... Como é que fala? Eles fazem uma campanha, né, para pedir para os alunos antigos dar dinheiro para a escola. E daí eu perguntei para as meninas ali quanto é que estava o preço da tuition, né, que seria a taxa de anuidade para ir para a escola aqui. E para quem é local, eles dizem que é $8.000. E é por semestre aqui, tem faculdades que é por trimestre lá em Oregon e aqui é 6 meses, 6 meses, 6 meses. Então seria 8 e 8, $16.000 por ano para fazer aulas aqui se você fosse residente. Não residente, eles não sabiam o preço. Pois bem, né? Então vamos sair para passear. Não era para estar nevando, né? Esse homem do tempo mente. Tinha 10% de chance para nevar, né? 10% é bem pequena a chance de nevar, mas tá nevando, né? Fazer o quê? Vamos andar devagarinho aí e passear um pouco. Pois é, né? Dirigir na neve é chato, mas o mais chato é limpar. Por sorte eles dão essa escovinha aqui para nós dar uma limpada geral, né? Ó, já deu uma polegada de neve aí. Porque daí... Ih, ganhei uma multa. Agora eu vou lá reclamar, porque eu tentei e não deu certo. Eu tenho que pegar, né? Pegar o negócio. Sabia que isso podia acontecer, né? Mas fazer o que? Faz parte. Acabei de perguntar lá na entrada. E daí o cara falou, ó, se ganhar uma multa você vai lá reclamar. Então isso que eu vou fazer. Porque não foi falta de tentar colocar o negócio do parque no meu carro. E sempre deixo isso aqui levantado, né? Como eu não achava que não tinha chances de dar neve. Daí eu peguei e deixei isso aqui abaixado, né? Então daí, porque você não pode fazer muita força. Ai, saco, agora tem que ir lá. E esse é o dia a dia de um aluno na Universidade de Fairbanks, no Alasca. Andar de shorts, sem boné. Ai, isso aqui é um barato. Olha lá, o outro só de camiseta. Tá friozinho, tá? Quanto que tá agora? 20, dá, sei lá, dá uns -4, -5 graus. Tem uns que se protegem, esse aqui, ó. Esse aqui é nativo, né? Dá pra ver pela cara dele. O cara é mais inteligente. Mas aí o pessoal tem que ir de prédio em prédio andando, meio a neve. Ó, o cara é de camiseta e boné. Esse é o cara. Esse é o cara. Ai, ai, ai. É uma piada isso aqui, viu? Tem gente que gosta de mostrar que é o cara, que é o machão, né? Agora tem uns aí que já tá acostumado mesmo, né? Não tá nem aí. Mas o problema do frio é o vento. Se não tá ventando, eu lembro lá em Oregon é sempre assim também, né? Tá frio, tá abaixo de 0, não venta, dá pra encarar. Mas assim é um cara da Jamaica aí. Daí dá pra aguentar. Agora se ventar, sai de perto. Qualquer friozinho é de doer os ossos. Vou fazer um teste, né? Pra vocês verem o problema. A rua não fica muito ruim, ó. Mas por exemplo, ó, a gente já tá chegando perto, mas daqui eu tô já apertando o freio bem devagarinho. Vou mostrar o que acontece se apertar muito rápido o freio.
ele vai derrapando, ele vai tipo assim dando soquinho até parar. Daí se você fizer isso aqui, né, no sinal de pare, daí já vai ser muito tarde que você vai atravessar a pista. Isso aconteceu uma vez comigo, na verdade a primeira vez que eu vim aqui, eu fiz isso, apertei o freio muito perto do sinal de pare e atravessei a estrada. E era um highway, por graças de Deus não aconteceu nada, que não estava vindo carro na outra direção. Então assim que vê um sinal de pare, já vai diminuir a velocidade bem antes. Não importa se seu pneu é bom, se seu pneu é próprio, porque esse pneu aqui é 4 estações, porque você vai derrapar. Então eu vi que minha multa não é multa, é só um aviso. Então eu vou lá resolver esse problema. E agora, né, obviamente o aplicativo funcionou, né? Só porque eu falei para ele que não estava funcionando, mas funcionou. Olha que bacana, né? Até valeu a pena aqui vim pegar meus 2 dias de passe. Fim de semana eles não cobram para estacionar, ou quer dizer, eles não monitoram, né? E daí ele estava me explicando que aqui era o ginásio de esportes deles, aqui era uma quadra de basquete, mas foi aqui que foi assinada a Constituição do Alasca. Olha que interessante. Um lugar chama Signers Hall. Legal, né? Pois bem, daí resolvi meu problema da multa, que não é multa, foi só um aviso. Então já tenho meu passe para segunda e terça, assim não me preocupo. Pois bem, vamos lá enfrentar a neve de novo. Eu vou lá pegar informações sobre o ônibus mágico, que vocês vêm aqui só para ver isso. Quando eu vim aqui o ano retrasado, ele estava naquele prédio ali, que era o prédio de ciências, de engenharia, que eles estavam reformando. Agora eles tiraram de lá para levar para o museu, mas era para sair esse verão lá da reforma, mas o rapaz aqui falou que possivelmente não. Então eu vou lá me informar. Olha aí como eu sou bonzinho. Vim fazer uma coisa para vocês viajantes que estão vindo para o Alasca. Perguntar de onde que está o estado do ônibus aí, porque tem muita gente que vem aqui só para ver ônibus. Então esse aqui é o Museu do Norte, mais conhecido, né, o Museu do Alasca aqui. É muito bonito ali dentro, já fui umas 2 vezes, não quero ir mais porque não tem mais nada para ver diferente. E daí tem que pagar o estacionamento aqui. E é lá para trás que eu deixo o Little Max quando eu venho aqui. Eu fico uns 4, 5 dias no dormitório, estacionado no dormitório, e meu trailer fica parado aqui no estacionamento do trailer. O estacionamento aqui do museu. Mas só vim aqui para perguntar onde é que está o ônibus e quando que vai estar em exposição. É para estar, era, né? O ano passado eu vim, era para estar exposto nesse julho, lá atrás desse museu. Mas o rapaz ali do estacionamento me falou que possivelmente não. Então vamos esperar. Se vocês estão vindo aqui, vale a pena conhecer esse museu. História do Alasca, história dos indígenas. Mas a questão do ônibus, eles estavam construindo, né, uma plataforma atrás do museu aqui. Só que acharam permafrost. Então o terreno está um pouco dificultoso de ser montado, e que vai ser uma estrutura parecida com esse museu aqui, obviamente bem menor. Ai. E daí eles vão expor, mas diz que possivelmente lá para o fim do verão, tipo assim, setembro, agosto, setembro. Então, só para ficar avisado aí, se vocês estão na esperança de vir aqui ver o ônibus em junho, julho, não vai dar legal. Oh, bom saber. Olha aí, estamos aqui no Alaska Dog Mushers Association. O musher é aquele cara lá que fica ali com os cachorros lá. E agora é para ter corrida hoje, amanhã, e depois é para ter corrida desses cachorros aí. Eu perdi a corrida do Iditarod, que começou aqui em Fairbanks, porque lá para Anchorage não tinha neve suficiente. Daí também perdi outra corrida que tem aqui, que é mais local, mas eu achei essa daqui. Isso vai começar daqui 15 minutos. Vamos ver o povo. É 8 milhas que eles vão correr. Vamos ver o povo aqui. É uma corrida assim menor, né? Mas todas elas têm prêmio. E quem sabe eu... quem sabe, né? Eu, sendo eu, dou uma voltinha. Eu fiz isso já uma vez, mas era muito caro. Acho que era $50 de pegar um cachorro aí e sair com eles, né? Passeando, né? Coisa de turista, né? Então, como eu já tive essa experiência, eu não vou querer gastar $50 para fazer de novo, né? Mas quem sabe tem algum cara bonzinho aí que deixa eu sentar e dar uma voltinha aqui no parque. Ficar com a cabeça toda molhada. Então aqui tem todos esses trajetos, né? Tipo, é um parque, né?
É um parque, mas onde que pode fazer o trail os mushers aqui. E daí tá tendo, a mulher me explicou ali que são 3 dias de competição. Ela só falou para não ficar aqui. Olha lá ele chegando aí, que legal. E você tem, né, você sempre acha que o husky, né? Acha que o husky que é o cachorro. O husky você acha que é o cachorro que tem que puxar esses trenós, né? Mas não tem nada a ver, olha aí, ó. Às vezes aparece um husky, mas cachorro é tudo quanto é tipo, ó. Até parece um... Daytime for Kristen Eckrite, 19 minutes, 09.4 seconds. Parece até que é um fila, né? Daytime for 10 minutos vai Clementine começar outra is... corrida. Vamos ver os cachorrinhos. Ann Lipkovich, making her way to the finishing chute. Olá, tá chegando um aí. Então esse aqui é o Alaska não, Fairbanks Mush Association. Então aqui você pode, né, praticar. Olha, tá chegando um corredor aí. Eu não sei se esse aqui foi de 8 milhas, mas falou que fez o curso em 8 minutos. E ó, cachorro de tudo quanto é tipo que tem aí, né? Ih, chegou, parabéns, conseguiu chegar, nenhum cachorro morreu no caminho. E não tem botinha, nada, né? Olha só o desespero para os cachorros saírem correndo. Tem um time aqui, eu não sei se é esses aqui, de Toktoy, aquela cidade lá no Quinto dos Infernos, lá no Northern Territories, lá no Canadá. E vamos que vamos, olha o desespero para eles correr. Esses cachorros vivem para correr, gente. Eles não aguentam ficar parados. E todos eles têm que ser, ó, dá até para ver um pouco dos ossos ali. Mas é porque eles têm que estar bem fit, né? Não usam sapatinhos. E vai que vai, segura aí, segura aí. Olha, tem um monte de gente que tem que segurar para poder ir. E vai que vai. Olha a velocidade, meu. Quando eu fiz isso uma vez, foi a minha primeira vez que eu vim aqui pro Alasca. Cara, o bicho corre, cara, dá um medo de tombar. É um cachorro ali que chama Aurora. Não chama, ele fica falando Aurora, Aurora, Aurora. Agora eu sou um expert no assunto. Eu conversei com o senhor ali dentro, que ele era musher. Ele deve ter 150 anos, é um velhinho. Ele me explicou tudo, como é que funciona os cachorros, como é que treina e tudo mais. Bacana, né? Então ele falou que hoje a corrida é só dos times menores e amanhã é uma corrida de... não tem limite, pode ser 16 cachorros, 8... Nossa, e também ele falou, né, que os cachorros não são... Vocês estão acostumados a ver fotos, né, daquele husky. O husky pode até ser usado para fazer trajetos menores, mas eles não têm velocidade. Ele falou que os huskies são muito preguiçosos. Então vai. Nossa senhora. E ele também explicou que esses cachorros que são mais agitados aí às vezes não é um bom sinal, que não são tão obedientes. E agora os que estão mais calminhos, eles dizem que são melhores. Estou falando da experiência do senhor ali de 150 anos de idade, né? Tirei uma foto dele, eu vou ver se eu lembro de colocar no vídeo. E daí também falou que eles alimentam eles com peixe, né? E é uma mistura de várias raças, né? Dá pra ver aí que não tem nenhuma definição. Então, é um monte de caramelo aí, pastor alemão, misturado com husky, misturado com outro vira-lata. Daí outra coisa que ele explicou também, bom, ele falou, né, que ele era corredor e disse que uma vez ganhou $50 mil naquela corrida do Yukon Quest, aquele que tem na cidade que eu mostrei pra vocês. Mas ela começava lá em Whitehorse e vinha até aqui em Fairbanks. E também tem times aqui que vêm toda essa região aqui, de vilas e tudo mais. Tem até uma lá que eu mostrei, eu falei pra vocês, de Toktoy. Não consigo falar o nome dessa cidade. Lá no fim lá do Canadá. E eles vêm dirigindo. Eles vêm, né, os rios estão congelados, tem as estradas congeladas, que é uma época que fazem o transporte também de caminhão para aqueles lugares mais extremos, mas porque fica congelados os rios e lagos, daí dá para eles atravessarem. Olha, ó, tá vendo? Esse time aqui é mais comportado. Então, de acordo lá com o senhorzinho,
Ele disse que isso aqui são mais fáceis de treinar porque eles são mais, olha, quietinhos, né? Só esperando a vez eles saírem correndo. Ele disse que ele mostra a perna. Olha, olha que legal, o cara falou, ele conhece, né? Não sei se dá pra ver, mas esse branquinho aqui, ó, ele tá com a perna tremendo. Não é frio. Ele falou que esses são, né, os bons, que eles estão preparados para sair correndo. Pô, o cara é interessante, né? Umas coisas que a gente não sabe se a gente não conversa com eles, né? Então ele falou para ficar olhando as pernas. Ele disse que com o tempo ele decide, né? Ele dá para ver qual que é o cachorro que pode ser o líder, né? Que pode ser o que vai puxar os outros. Então depois de algumas corridas que eles identificam quais são os melhores para isso. A perna dele fica tremendo ali. E lá vai. Legal, né? Saber. É interessante você ver assim, né? Você não dá bola, os cachorros puxando o trailer ou trenó. Mas é a hora que você conversa com eles que daí você entende como é que funciona tudo, né? Então aqui já me foi explicado mais sobre essa corrida. Então é uma mini corrida. Say hello! Então aqui é uma mini corrida. Eles vendem uns produtos aqui. Essa corrida maior, a gente precisa perguntar várias vezes, né? O senhorzinho estava um pouquinho enganado sobre as corridas. Semana que vem tem uma corrida maior que chama American. Não dá pra ver aqui. American Championship. É 70 já. 79, sei lá, não importa. É uma das corridas famosas que tem aqui. E daí eu estava explicando, né, que o preço, o valor aqui para poder participar, meninas que participam às vezes, cobram mais ou menos uns $50, mas tem que ser membro também dessa associação aqui, dos Mushers, que chama Anamaet. E daí o prêmio, né, vai ser acho que $12 mil, uma coisa assim, que é repartida entre os 3 primeiros. Então tem essa doações de firmas particulares. A Loto também, a loteria daqui, né, também ofereceu algum dinheiro. Então tem um pouco de doação de várias pessoas, de ex-mushers. Vou mostrar um pouco do equipamento aqui para vocês. Então, os que são mais sofisticados, né, como o caminhão. Cadê o caminhão? Tinha um caminhão gigantesco ali com um cachorro. Hi. Do you mind if I just record a little bit? Yeah, go for it. What do they eat? Or drink? That looks like a soup. It is a soup. A mix of fish and some powder to help them replenish their resources. Okay, Electrolytes and stuff like that. cool. Então, uma mistura de peixe com outros nutrientes. Okay, Mark. Are they still going to run then, or you're done? 6. So he's just finished, so he's done. Okay. For the day. Back tomorrow. So that's their reward. This is a reward. Yeah. Cool. Então ela veio de uma cidade perto de Anchorage, mas como eu falei, tem gente de tudo quanto é canto. Vou fazer uma visitinha para outros aqui. Então eles já terminaram de correr, então foi o prêmio deles comer aquela, parece água de esgoto. Esse aqui já vem de longe, esse aqui já vem de Alberta, no Canadá. Essa relação que está tendo hoje em dia Estados Unidos e Canadá, né? Problemático. A Yukon River Canil, né? Vendo que vem uns aí que tem mais estrutura. Tem outros aí que vem do jeito que tá ali na caminhonete, né? Ó. Esse tá bonito aqui. Outros colocam só já na caminhonete, né? Outros já monta a casa deles em casa mesmo. Outros também de Alberta. Esse aqui é Alasca. Eu tava procurando o cara que tá com a placa lá do Northern Territories. Aqui também é Alasca. Ué, não achei. Então acho que chega de cachorro, né, gente? Eu dei pra mostrar mais ou menos como é que funciona o sistema aqui. E aprendi bastante conversando com os mushers.
que tá as ruas laterais aqui, né? Não tem muito movimento, então fica toda nevinha branquinha. Eu tô procurando sarna para me coçar. Eu já fui lá no meu lugar secreto e peguei mais 4 plaquinhas para minha coleção de grátis, porque não tem cabimento pagar por placa de carro, sendo que ele foi batido, danificado e jogado fora. Então agora estou indo numa companhia, se eu achar, né? Onde é que tem voos aí pro interior do Alasca. Eu vou ver se eles têm algum tipo de promoção onde eu posso ir para uma das vilas aí de avião para passar uns 15 minutos no aeroporto só para falar que eu fui. Olha que legal, um centro de treinamento para o pipeline. Pipeline é aquela tubulação que vem lá de Prudhoe Bay até Valdez, onde que eles mandam o óleo, o petróleo de lá. Você vê numa área industrial assim, é interessante, né? Ver umas paradas diferentes. É complicado, né? Claro que eles não vão descontar nada, né? Mas aqui tem 2 companhias. Tem o Arbellos, esse aqui que foi 25 anos atrás, eu fiz um voo com eles. E depois fiz também com meu filho, que eles iam acima do círculo ártico, né? Nas cidades onde é que tinha que levar alguma correspondência. E daí eles voltavam aqui para Fairbanks. E daí tem aqui uma companhia que chama Northern Tours, Northern Alaska Tours, e eles fazem vários pacotes. Tem um pacote que eles não... Bom, eles vão. O que não vai acima do Ártico Círculo Ártico é a Arbellos, que é o competidor deles aqui do lado, tomou a rota deles, coitados. E daí eles podem fazer... eles voam até Cold Foot, né? E daí eles podem ir de avião e voltar. Eu mostro no mapa onde é que é Cold Foot. E daí também a outra opção é que eles podem ir de avião e voltar dirigindo. E tem outro que vai lá para Prudhoe Bay, que também você pode ir de carro ou de avião e volta dirigindo. Daí é um passeio de 3 dias, mas ela falou que fica mais ou menos uma média de $1.200 por aí. E esse passeio só até Cold Foot, de ir dirigindo e voltando, são mais ou menos 16 horas o passeio. E daí esse daí custa mais ou menos $600. Então é meio carinho, né? E Prudhoe Bay, como vocês sabem, os aventureiros podem dirigir até lá, né? Então não vale a pena. O interessante aqui, ó, não sei se estão vendo ali as parabólicas ali, a direção que elas apontam é quase pro chão. Se você passa nas residências, hoje em dia já mudou um pouco, né? Por causa da internet, mas se você começa a observar os dishes, né, que são para televisão, eles ficam apontando praticamente para o chão para poder pegar os canais. Vamos lá na Wright Air Service. Eu levei meu cunhado lá e ele fez um passeio lá. Vamos ver se eles têm alguma coisa então diferente. Essa aqui é uma outra companhia, mas eles só fazem voos para várias vilas que tem aqui no Alasca. Você pode fazer um tour, bom, vai ser um tour, né? Você pode pegar um voo normal, ir no aeroporto, às vezes fica meia hora, 15 minutos e volta para outro, pula para outro, às vezes voltam para cá, para Fairbanks. Então, se você tiver interesse em fazer um voo tipo para Navatuck Pass, que é um lugar muito bonito, daí custa mais ou menos quase uns $400 e um voo normal, né? Com aqueles teco-teco. E aqui é barato. Aqui é o aeroporto deles, né? Onde é que eles pegam as malas. Olha que sistema legal. Não tem alfândega, não tem nada, né? Pode trazer qualquer porcaria lá das vilas lá do Ártico. Pois bem, então fica essa outra dica aí, Wright Air Service, outra oportunidade de conhecer algumas vilas do Alasca indo com voos normais. Ao Ice Alaska 2025, essa foi a razão para vir aqui nessa época, para observar, apreciar a beleza dessas esculturas aqui no gelo. Tem uma competição, né, dependendo do número de blocos. Daí tem os maiores, tem os menores, eles são iluminados, à noite eles ficam muito bonitos. Vou ver se eu consigo aguentar aqui até escurecer, que falta mais ou menos 1 hora e pouco. Daí para tirar umas fotos no escuro também. E daí tem uma área de recreação. Olha lá, a molecada vai lá em cima, escorrega. É um dos passeios interessantes que tem aqui. Eu lembro que tinha uma câmera ao vivo aqui, não sei se tem, eu vou até postar se eu achar.
Daí a competição já teve, né? Ou acho que... Não, semana que vem que tem a escultura, a competição das crianças, que fazem os seus blocos de gelo aí. Eles pegam os blocos de gelo aí do lado, do lago, né? E daí trazem aqui, e daí montam as estruturas aí. Que é super bacana ver eles trabalhando. Mas é trabalho. Ainda mais no frio, né? Olha lá, estão jogando aí hack-sack. Hack-sack não, é o beanbag. Cornhole que chama. No problem. Se vocês quiserem conhecer um igloo. Hi. Are you going to live in this igloo? No? It's cold. Então esse aqui. Oh, careful. Careful, I don't want to fall either, so watch out. Então esse aqui tem as luzes. No, you're stuck. No, actually you can go. I'll let you go out. I don't want to hit my head. Oops, careful. Esse menino maluco. Então, se querem ver um igloo muito bem construído. Agora tem que ter as ferramentas certas, né? Olha a espessura disso aqui. Eles costumam ser com serrote, né? Devia ter trazido o alemão aqui para estudar o gelo. O alemão lá do dormitório. Então é isso aí, ó. Tem várias esculturas. Vamos passear um pouquinho aqui. Vamos esperar ficar escuro, que daí ficam bonitos para tirar foto. Agora não fica assim muito, como é que fala? Claro, né? As imagens. Mas ó, aquela ali você vê aqui, daqui assim você não vê que é nada, né? Mas lá é um Transformer, por exemplo. Como é bom ser criança, né? Outra estrutura aqui. Um mini tobogã no gelo. Ai, que barato. Vai, menina, gastar minha fita aqui. Oh, olha que delícia. É, criança é bom, né? Isso é bom ser criança. E tem os crianção também, né? E tem a turma que fica assistindo, torcendo pros caras quebrar o pescoço aqui. É, as coisas que vê aqui só no inverno, hein? Olha que barato. O Ice Museum tem uma coisa mais ou menos parecida com isso, e daí fica aberto o ano inteiro. Então, se quiser ter essa experiência de Play Center, daí você vai ter que ir lá. Porque nessa época, tudo isso aqui já não existe mais. Ok, mom and family going. Yee! Ai, ai. Não tem idade para ser criança, né? Que divertido. Então aqui tem uma área de descanso. E também tem uma área onde você pode comer algumas coisas e também comprar alguns produtos do evento. E ali tá mostrando, fica um vídeo passando tudo que acontece aqui. E aqui tá falando, né, mostrando ali como é que tira o gelo ali do lago. Na verdade não é um lago, eu perguntei pra mulher ali. Ela falou que é um quarry. Quarry seria tipo uma pedreira. Que o gelo precisa ser bem sólido e não ter detritos no meio, sujeira, né? Então tem uma quarry, uma plantação de gelo. Sei lá como é que eu ia explicar isso, né? Mas é um lugar onde é que tem um gelo que é feito especialmente para isso daqui. Para ser puro, com água pura. Já teve a competição, já teve os prêmios. Tem uns... Eu vou lá mostrar para vocês os ganhadores. É uma coisa assim do outro mundo, meu. Tem gente da Austrália, tem gente do Japão, Filipinas, que foi o ganhador. Tem gente da Alemanha e, obviamente, os americanos. Deve ficar desapontado quando não ganhou nada, né? Então, tem vários tipos de competição. Tem 2 blocos, 4 blocos. Esse aqui é de multi-blocos, tá falando, ó, Multi-Block Classic Competition. Eu acho que são 6 ou 9, já esqueci. Mas aqui, dependendo da competição, você usa vários blocos, né? E vários artistas. Então, daí, dependendo do número de artistas, dependendo do número de blocos, é um julgamento diferente. Mas olha os detalhes. Você acha que é inacreditável. Como é que eles conseguem fazer isso sem quebrar o rabo do lobo, sem quebrar um galho da árvore? Os detalhes no galho. Detalhes, né? Dente ali do urso. É uma coisa incrível. Esse aqui, por exemplo, está quase caindo já. Deve ter derretido, nem dá para ver o que é.
Tem o alce, tem um outro lobo ali. Uma coisa genial. Genial. Que habilidade. E as esculturas você vê nessa floresta. É uma floresta de escultura de gelo. Então a hora que fica bem escuro, elas ficam bem bonitas. Dá pra ver que tem umas luzes iluminando, né? Então dá pra ter uma ideia como é que fica à noite. E é muita escultura. Uma floresta de esculturas aqui. Ó, só pra ter uma ideia do tamanho dos blocos, né? Essa aqui é de 2 blocos. Tá vendo ali a barriga? É a divisão de um dos blocos. E depois o resto do corpo é outro. Meu Deus. Olha aí um garoto. 2 em cima de um hipopótamo. E filhotinho atrás. Meu, que coisa incrível. Olha isso daqui. Uma banda de rock. Ainda até com as caixas ali atrás. Os instrumentos. Detalhe nos dedos ali da mão. Meu santinho. E agora o que tá fazendo essa onça do lado desse grupo de rock aqui? Não tenho a mínima ideia. Ó, essa aqui foi feito por... Esse aqui que é um a mulher mostrou a foto ali. Por um Alemoa. Não, ué. Então a mulher errou. É americano. Uau. Que interessante. Tá cheio de oregoniano aqui expondo sua arte. Já vi vários. Esse aqui tá bonito. Olha os detalhes na Costa do Jacaré. E aqueles ali eu tava vendo, aquele maiorzinho ali, aquele homem ali, e tem outro do lado aqui. Todos eles feitos por um português. O português era o time, né, o capitão do time, menos esse aqui, ele fez sozinho. E ele é um time. E daí não ganhou nenhum, não ganhou em nada, coitado. Pena que ele não tá aqui, né? A premiação já foi no dia 1º, então eu perdi o dia da premiação. E aos poucos eles vão derretendo, né? Dá pra ter uma ideia, né? Da qualidade aqui do negócio. Esse aqui ganhou o 2º lugar. Essa é a ideia, né? 2º lugar. E olha isso aqui. Putz grila, meu. Esse aqui é o múltiplos blocos, né? Feito por 4 pessoas. 4 artistas. Desenho aqui onde é que fala Marte, Mercúrio, nome dos planetas. Esse aqui já é um vencedor. Ganhou o 1º prêmio, mas no bloco único, de um bloco só. E esse aqui é o 2º lugar também, mas aqui já são 2 blocos. Bonitos. E o grande ganhador, sem dúvida alguma, o multibloco, o campeão aqui, é essa estrutura aqui, feita por filipinos. Pensa nisso, meu. Ganhou dos americanos, os russos não estão aqui, né? Ganhou de gente do mundo inteiro, onde vive debaixo da neve. E quem ganhou a competição aqui foi os filipinos. É até cômico, né? É a mesma coisa quando o time da Jamaica participou daquela competição, né, nos Jogos do Inverno, no bobsled. É a mesma analogia, né? Como é que os caras praticam? Ai. Mas bonito, né? Merecido. E esse aqui é o campeão dos 2 blocos. Esse aqui foi feito por 2 canadenses. Eles não colocam nome, né? Cada um devia ter dado um título, né? Para qual que era o motivo, né? Da escultura. Você pode tentar entender, né? Mas a mitologia aqui fica meio estranha, porque não fala nada.
Só fala quantos blocos, multiblocos, não fala, né, o sentido, né, do desenho aí. Eu devia te falar. O que o inteligente aqui fez? Eu fiz aqui o tour durante o dia, voltei pro carro, já era quase a hora de escurecer, fiquei lá 1 hora no carro. Agora voltei aqui para ver a noite, que é mais bonito. E olha a fila que tá. Mas eu tenho um negocinho no braço aqui que ela me deu, né? Porque senão se eu viesse amanhã à noite teria que pagar outra entrada. Então daí não vou pagar a entrada que eu já paguei, né? E muda pacas, né? Olha a diferença durante o dia e agora durante a noite. Parece uma Disneylândia. Olha aqui. Fica sensacional. Mas durante a noite você não vê todos os detalhezinhos que tem, né? Porque é só algumas partes que tem luz, né? Então não vê todos os detalhes. Mas dá uma visualização bem diferente. Bacana, bonita.